Bom dia, pessoal. Vamos continuar com a nossa disciplina de solos. E essa é a segunda videoaula falando sobre o macronutriente muito utilizado, grande demanda na agricultura, que é o nitrogênio. Falar um pouquinho sobre os fertilizantes orgânicos, os fertilizantes químicos e também os sintomas de deficiência. Acompanhe. Essa tabela aqui mostra os fertilizantes químicos, os principais fertilizantes nitrogenados e algumas de suas propriedades. Lembrando que os fertilizantes químicos em relação à matéria orgânica, o material orgânico, os fertilizantes químicos eles tendem a aumentar a acidez do solo, que é prejudicial para a planta. Quanto maior a acidez do solo, menor a disponibilidade dos nutrientes para a planta ela não consegue absorver mesmo você aplicando o nutriente por conta da acidez. E geralmente quando o solo está ácido, o nível de alumínio também está alto e vai fazer com que a planta ela fique tóxica por conta disso. Causa toxidez na planta, né? Possui um índice salino relativamente elevado, porque como você está aplicando sais, o solo ele fica, quando você está aplicando muito fertilizante, o solo ele fica salino, e aí é aquele problema de novo de toxidez. A planta ela pode vir ter problema de crescimento, problema de produção exatamente por conta dessa alta salinidade do solo, e pode levar até a morte, por conta desse elevado índice de sódio, que você acaba aplicando também nitrato de cálcio, nitrato de sódio, que eu vou mostrar para vocês aqui quais são os fertilizantes mais conhecidos. Apresentar alta solubilidade em água, então, são bons para fazer a fertirrigação, que a fertirrigação é o que? Você aplica o adubo junto com a água. Então, você tem que aplicar fertilizantes que sejam solúveis em água, para não precipitar e não entupir os emissores na irrigação. São isentos de macronutrientes secundários. Os macronutrientes secundários são aqueles cálcio, enxofre, magnésio, que é NPK, são os primários, né? E os secundários são esses outros, que a gente vai falar mais na frente. Tem baixa retenção nos solos e são altamente dinâmicos. Então, vou falar aqui um pouco quais são os principais. Sulfato de amônio. O sulfato de amônio é muito utilizado juntamente com a ureia. O nitrato de amônio, o cloreto de amônio, nitrato de cálcio. Você também está aplicando, quando nitrato de cálcio, você aplica cálcio também. E aqui, sulfato de amônio, acaba aplicando também enxofre. Ureia, como eu disse, é um dos mais utilizados, mas volatiliza muito. Nitrato de amônio também tem essa quantidade aqui de teor de nitrogênio, 33%. Então, se você está aplicando ureia, fertilizante, como fertilizante, você está aplicando 45% de nitrogênio. Ureia não tem 100% de nitrogênio, não, ela tem 45%. Lá na frente a gente vai fazer os cálculos de adubação exatamente com a regrinha de 3, tá bom? Por exemplo, o sulfato de amônio aqui, se você pegar 100 quilos e adubar a sua cultura, apenas 21 quilos será de nitrogênio, tá ok? Então, vamos falar um pouco mais sobre os sintomas também das plantas, as deficiências com a falta de nitrogênio. Bom, pessoal, aqui é só para mostrar algumas figuras, algumas imagens, já que a gente não pode ver de forma presencial, né? Então, vou mostrar para vocês aqui quando vocês forem comprar fertilizantes nitrogenados. No caso, ureia, tem que vir num rótulozinho a quantidade de nitrogênio que tem, como por exemplo a ureia, tem 4500, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Mas o que é isso? 4500 é como se fosse NPK. Então, tem 45 de N. O sulfato de amônio aqui tem 21% e enxofre tem 24%. Aqui é o nitrato de potássio, em que tem 12% de nitrogênio e 45% de potássio, o nitrato de cálcio e o nitrato de amônio, que são alguns exemplos que eu posso mostrar para vocês. Então, os fertilizantes nitrogenados, eles são produzidos, importados e comercializados no Brasil em grande quantidade. Eles provêm da amônia, que possui nitrogênio na sua composição. Como medida mitigadora, a gente pode incorporar a ureia para não perder tanto, né? Já que perde tanto por volatilização. Então, deve-se aplicar em solo seco antes da chuva, para não ter essa perda.
O parcelamento das adubações de modo a evitar excesso de nutrientes no solo, então é bom a gente parcelar, não aplicar tudo de uma vez para não perder. A gente tem que parcelar, fazer parcelamento. Não aplicar fertilizantes com fonte de nitrogênio como N-nítrica, exemplo, nitrato de amônio em condições de solo alagado. Nessa situação, a gente tem que esperar o solo secar para exatamente não perder, não lixiviar, tá ok? Então aqui é só para mostrar mesmo alguns fertilizantes que a gente pode encontrar na hora de comprar e fazer a adubação das nossas culturas. Antes de falar sobre os sintomas de deficiência do nitrogênio, vou falar um pouco sobre os fertilizantes orgânicos, que eles são mais completos, né? Mas você tem que aplicar mais para conseguir aquela quantidade de nitrogênio que a planta requer. Então, a composição química típica de vários materiais orgânicos de origem animal, vegetal e agroindustrial, aqui nessa figura. O que é que você pode ver nessa figura? Tem aqui esterco bovino fresco, curtido, esterco de galinha, esterco de porco, composto de lixo, vinhaça in natura. Essa torta de filtro e vinhaça são advindos da cana-de-açúcar. Torta de mamona, crotalária, leguminosa, né? E milho, entre outros. Então, aqui tem nessa fonte de Reis de 1996, ele diz que um esterco, por exemplo, esterco bovino curtido, de nitrogênio tem 15 gramas por quilo. Então, a quantidade é bem baixa quando você vai comparar uma ureia que tem 45%. Aqui, no caso, não é em porcentagem. Quando você for fazer aqui, não dá nem 5% de nitrogênio, quando você for fazer a regrinha de 3. Então, você tem que aplicar muito mais para que consiga suprir aquela necessidade da planta. Mas lembrando que ele não contamina o ambiente, como fertilizante químico, dificilmente deixa o solo salino, e também ele é orgânico, né? A parte da sustentabilidade e também isso leva muito em conta. Então, aqui são alguns fertilizantes orgânicos que a gente pode encontrar e pode utilizar na nossa lavoura. Continuando com os fertilizantes orgânicos, aqui é só para mostrar a espécie animal: coelho, cabra, carneiro, galinha, porco, cavalo e vaca. Você vê aqui composição, no caso de nitrogênio, como eu havia falado, a quantidade é muito baixa de nitrogênio no esterco de vaca, por exemplo, tem 0,5%, enquanto que na ureia tem 45%. Por isso que as pessoas optam por utilizar de forma mais fácil e de forma mais barata também. Quem não tem um curral para conseguir esse esterco e adubar, fazem essa adubação com fertilizantes químicos, né? Porque a quantidade que é utilizada é bem menor. Então, para você conseguir com que a planta tenha, sei lá, 100 kg de nitrogênio, a recomendação de adubação é 100 kg de nitrogênio. Para que você consiga 100 kg de nitrogênio, sendo que o esterco aqui de vaca tem 0,5, você tem que aplicar uma quantidade muito maior do que aquela utilizando fertilizante químico de ureia, por exemplo, que tem 45%. A cada 100 kg de ureia tem 45 kg de nitrogênio. Essas figuras são para mostrar os sintomas de deficiência de nitrogênio, por exemplo, aqui o tomate, a folha fica mais amarelada, os citros, o eucalipto, milho e sorgo. Então, os sintomas são bastante característicos, como a paralisação do crescimento, por conta exatamente da clorofila, que faz parte da molécula, amarelecimento generalizado das folhas velhas, devido à alta redistribuição do elemento, baixos níveis de proteínas nas sementes e nas partes vegetativas. Uma deficiência leve de nitrogênio, ela causará uma restrição no crescimento da planta, mas geralmente, se for mais sutil, só poderá ser percebida através de uma comparação com plantas que têm um adequado suplemento de nitrogênio. Demora um pouco para você ver. Às vezes, né? Deficiências moderadas de nitrogênio causam mudanças na cor das folhas para o verde claro ou para o amarelado. E sintomas severos incluem necrose, que necrose é a morte do tecido, o tecido já está morto, não fotossintetiza mais, começando nas pontas das folhas mais velhas, com o desenvolvimento de padrões em forma de V, pela nervura. Nervura é essa parte aqui, ó, as nervuras, essas linhas, central em direção da base à base da folha. Então, central em direção da base da folha, o amarelecimento. Tá ok? Então, aqui são os sintomas de deficiência de nitrogênio. Afeta o crescimento, afeta também a fotossíntese por conta da clorose e amarelecimento. Bom, pessoal, vamos para o nosso resumo aqui da aula.
O nitrogênio, ele é um dos nutrientes mais utilizados. Ele que tem como forma de adição a matéria orgânica, a fixação biológica do nitrogênio por meio do nitrogênio atmosférico e os fertilizantes químicos e orgânicos. Quais são as perdas que a gente pode ver? Lixiviação, escoamento, né? Erosão, principalmente se não tem uma camada, protegendo desnitrificação no nitrato, a volatilização principalmente do amônio e a remoção também pelas colheitas. A gente pode citar também como função do nitrogênio na planta a formação da clorofila, tá? Junto para fazer a fotossíntese, o crescimento da planta também, o nitrogênio ajuda muito no crescimento da planta. E os fertilizantes mais utilizados, ureia, sulfato de amônio e matéria orgânica. E no caso das deficiências, a gente pode citar o amarelecimento da planta e um menor crescimento da cultura, como também um menor tamanho da folha. Então é isso, pessoal. A gente finalizou a nossa aula. Com isso, encerramos nosso assunto sobre o nitrogênio. Espero que tenham gostado das 2 videoaulas e nas próximas aulas a gente fala um pouco mais sobre os outros macronutrientes e os micronutrientes. Bons estudos a todos e até a próxima. Bom dia.